E vem conferir a crítica do filme Rascal Does Not a Dream of a Dreaming Girl. E eu assisti o filme Rascal Does Not a Dream of a Dreaming Girl. Filme esse que, pra quem não sabe, é o primeiro filme envolvendo o universo de Bunny Girl Senpai. Que eu falei aqui no canal que eu tô aproveitando que agora, na temporada de julho, chegou a segunda temporada do anime para trazer tudo que envolve essa obra aqui pro canal. Então, já tem a crítica do anime, agora eu tô trazendo a crítica do primeiro filme, e nas próximas semanas eu vou trazer crítica dos filmes envolvendo o universo de Bunny Girl, para lá na frente, quando eu trazer a crítica da segunda temporada, ter tudo aqui no canal. E bom, eu não assisti os filmes de Bunny Girl, então essa é a primeira vez que eu estou assistindo, eu não estou reassistindo, é o primeiro contato que eu tenho com eles. E quando eu fui assistir esse filme, eu pensei, Bunny Girl é um bom universo para existir uma grande quantidade de filmes. Porque qual que é a ideia dessa obra? A ideia é, você vai pegar um mito, uma frase popular, ou você vai pegar um conto popular e você transformar nesse universo, onde você vai meio que colocar algo para os personagens viverem enquanto os personagens são desenvolvidos. A primeira temporada do anime é praticamente isso. Você usa elementos químicos, elementos científicos para poder, como viagem no tempo, como clonagem, entre outros elementos, e você usa isso dentro de uma história para desenvolver personagens da forma mais humana possível. Então você consegue pegar elementos e criar filmes para essa obra que não vão atrapalhar a obra principal. Então eu fiquei muito empolgado de ver esse filme depois de assistir a primeira temporada, que eu achei que ele poderia ter esse potencial, mas não. Eu fui surpreendido. O primeiro filme de Bunny Girl Senpai, ele é excelente. Ele é um filme ótimo e, mais do que isso, fundamental. Eu imagino quem está assistindo a segunda temporada e não assistiu esse filme, por exemplo, deve estar completamente perdido, porque esse filme ele tem uma relevância tão grande para a história e, ao mesmo tempo, ele é tão bom no como ele trabalha a sua narrativa que me impressionou. Porque eu tenho essa ideia de que nem todo filme de anime ele é tão bem pensado, ele é tão bem desenvolvido, porque realmente sempre foi assim. Mais faziam filmes para ganhar dinheiro em cima de uma propriedade intelectual que já tinha feito sucesso do que pensar na história. E aqui não. Eu não sei se esses filmes foram baseados em alguma novel, alguma ideia que o autor já tinha, mas realmente ficou muito interessante. Por que é tão importante? Porque a garota dos sonhos do protagonista, a Soho, ela acaba sendo a protagonista desse filme. Um dia, ele encontra ela mais velha e mais nova, como sempre aconteceu, mas com ideias diferentes, com mundos diferentes. Enquanto a mais velha estava na casa dele, a mais nova estava no hospital. A mais nova vai morrer, porque ela tem um grande problema envolvendo o transplante de coração. Enquanto isso, na verdade é um transplante de cérebro. Enquanto isso, a mais velha está na casa. Então existe toda uma mitologia ao longo do filme que é muito bem trabalhada. Porque o filme ele começa apresentando muito bem o conceito. Existem duas meninas diferentes, elas parecem que elas não sabem que uma ou outra existe no mesmo mundo. Então você já fica com aquela dúvida, o que está acontecendo aqui? Quando o filme começa a chegar no seu segundo ato, ele começa a desenvolver essa ideia, você vê o quanto que ela é interessante. O quanto que seria um conceito mais estranho, mais de viagem no tempo, mais de escolhas que vão mudar a sua vida. É o famoso ideia do efeito borboleta, que é, se você muda uma coisa aqui, você vai afetar algo do passado. O efeito borboleta não tô falando do filme, tô falando do conceito básico mesmo. E viagem no tempo como um todo. Se você vai lá e mexe em alguma coisa, tudo vai mudar. Isso é interessante, porque aqui acontece isso, eles colocam esse elemento da viagem no tempo como um risco para os personagens que a gente conhece, e mais do que isso, eles colocam como algo de tempo. Então o filme ele sempre está ágil, sempre eles têm que resolver as coisas muito rápido, senão o que vai acontecer não vai dar tempo de resolverem todos os problemas. Então o filme consegue colocar bons dilemas para o filme como um todo ficar refletindo sobre o que é certo, o que é errado, o que se você fosse o protagonista faria nessa situação, ao mesmo tempo que o filme consegue apresentar bem o conceito de viagem no tempo de uma forma explicada e que não fique expositivo, ele consegue te dar bons elementos para saber o que você faria na situação dele. Então o filme realmente é muito bom pela forma como ele consegue pegar uma personagem que é importante na primeira temporada, mas não foi tão desenvolvida, e desenvolver e contar uma narrativa dela ao longo do filme como um todo, desenvolvendo bem os personagens que a gente já conhece, desenvolvendo bem os personagens que a gente pouco conhece e colocando mais elementos para essa narrativa, colocando um elemento de ficção científica, que é viagem no tempo, sem ter furos de roteiro e, mais do que isso, sem fazer com que fique algo chato, cansativo ou expositivo de alguém querer explicar demais. Eu gostei muito do filme, gostei muito das decisões que eles vão, gostei muito de como a animação vai mudando ao longo do filme na sua
cor como um todo. Você vê que o filme começa mais animado, aí vai escolhendo muito a neve e a chuva ao longo do filme, algo que é muito característica de um filme mais pra baixo, um filme mais depressivo, um filme que é mais pesado, e eu acho que combina perfeitamente com esse universo, e ainda por cima consegue aumentar, expandir o universo de Bunny Girl Senpai, sem contar que eu acho a última cena muito bonita. Eu acho a última cena que eu não posso falar que é spoiler, mas que envolve a praia, eu acho ela muito bonita, o simbolismo, de uma forma simples, e termina com uma música fantástica, que a letra conversa perfeitamente com o anime de Bunny Girl Senpai, mas mais do que isso, conversa perfeitamente com esse universo. Que filme bom, que filme que é interessante e que mostra como Bunny Girl Senpai todo mundo devia dar uma chance, porque ele realmente é mais profundo do que parece. Não é melhor que o anime como um todo, mas ele é um complemento perfeito pro anime. Concluindo, o primeiro filme do universo de Bunny Girl Senpai, que é o Rascal Does Not a Dream of a Dreaming Girl, é um filme que me agradou muito. Ele tem alguns problemas, a animação poderia ser melhor por ser a animação de um filme, tem algumas decisões envolvendo alguns personagens secundários que eu acho que poderia ser mais interessante, e também tem algumas discussões, alguns pontos do filme que poderiam ser resolvidos mais fácil com um pouco de diálogo, mas mesmo assim é um filme ótimo, porque eles entenderam o universo de Bunny Girl Senpai, eles conseguiram trazer para um filme que combina perfeitamente com a obra, envolvendo as discussões da parte científica, envolvendo a parte dos personagens que conseguem ser desenvolvidos, ao mesmo tempo que pega uma das personagens mais importantes da obra e consegue dar um filme que meio que conclui a história dela aqui de uma maneira muito satisfatória. E por isso que eu fecho o filme Rascal Does Not a Dream of a Dreaming Girl com uma nota 8,5 de 10. Curte, fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que achou do primeiro filme do universo de Bunny Girl Senpai? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.